Olá a todos, vamos falar hoje sobre a obtenção de diagramas de blocos a partir de equações diferenciais ordinárias que representam um sistema qualquer. Um sistema então linear invariante no tempo. Linear invariante no tempo é um critério para se representar um sistema por função de transferência. Então, como um diagrama de blocos é uma combinação de funções de transferência, então esse também é um critério para representar através desses diagramas de blocos que estamos trabalhando. Então, um sistema linear invariante no tempo, representado por uma ou mais equações diferenciais ordinárias, pode ser representado por diagrama de blocos, de forma que todas as suas variáveis sejam acessíveis. Então, essa é a vantagem de representar um sistema, entre outras, tá? Por diagrama de blocos. É que todas as variáveis que vocês indicarem no circuito ou no diagrama, elas podem ser disponibilizadas através do diagrama de blocos, e isso facilita do ponto de vista de simulação, de análise de modelos com objetivos de controle, simulação ou modelagem simplesmente. Para isso, basta então, para a representação dessa forma, então basta então obter as equações diferenciais ordinárias e relacioná-las, evidenciando e combinando as suas variáveis de entrada e saída. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui para elucidar esse método, tá? Então, o primeiro exemplo é obter a representação em diagrama de blocos do circuito abaixo, de forma que sejam acessíveis todas as suas variáveis, tá? Então, a minha representação final vai ter que disponibilizar todas as variáveis que estão descritas no exercício. No caso, nós temos como variáveis a tensão de entrada, a corrente que circula por esse circuito série, que é a mesma para todos os elementos, a tensão no resistor é outra variável, a tensão no indutor outra variável e a tensão no capacitor outra variável. Bom, obtendo então a equação diferencial que está representada ou que representa esse circuito, então podemos obtê-la através da lei de Kirchhoff das tensões. Então, definindo a malha aqui, nós temos que o somatório, tá? Uma vez polarizados os elementos, tensão da fonte positiva na ponta da seta e negativa na outra extremidade da seta. Assim define a corrente do circuito, tá? Saindo do positivo da tensão da fonte, que é VI. E essa corrente, onde ela entra em cada elemento, tu tens o ponto positivo. Então, tem positivo no resistor, positivo no indutor, positivo no capacitor, e assim definindo, então, as polaridades. Aqui eu já vou trabalhar com o circuito transformado para o equivalente em Laplace, pois isso facilita um pouco, já que a função transferência e diagrama de blocos envolve a representação do sistema já no domínio da frequência, então eu vou trabalhar dessa forma. Se alguém tiver alguma dúvida, podes, na aula síncrona a gente retoma esse exercício, podendo fazê-lo ainda no domínio do tempo, obtendo a equação diferencial ordinária no domínio do tempo. Mas em resumo, então, a tensão em Laplace, então nós temos a tensão de entrada positiva, que é um acréscimo de tensão, depois um decréscimo de tensão, que é a tensão do resistor, depois mais um decréscimo de tensão, que é a tensão do indutor, depois mais um decréscimo de tensão, que é a tensão do capacitor. Aqui eu deixei como variável também a tensão no capacitor, tá? E eu já dou um alerta para vocês. Existem várias formas de obter um diagrama de blocos a partir de um circuito. Então eu deixei de propósito essa variável de forma que o exercício ficasse um pouco mais representativo das regras para redução de diagramas. Existem outras formas, ou outra forma de resolver esse circuito, que é uma maneira muito mais fácil, que vai resultar em menos manipulações. Eu vou deixar para vocês darem uma pensada, mas de qualquer maneira eu vou continuar assim, com o VC de forma evidente aqui, tá? Isso vai deixar um pouco mais elaborado o exercício, e a gente vai poder exercitar mais a questão da redução de diagramas. Bom, o que eu fiz aqui?
Eu vou reunir as variáveis VI e VC do mesmo lado da igualdade, tá? Porque isso aqui agora torna-se uma variável única, tá? VI menos VC é uma nova variável, uma variável auxiliar que surge. Isso tudo é igual a RI mais SLI. Então, reescrevendo, colocando em evidência o I, agora nós podemos colocar na forma de função de transferência, tá? Essa relação que tem como saída a corrente e como entrada a tensão VI menos VC. Agora, lembrando que isso aqui agora para nós é uma variável intermediária, uma variável auxiliar. Isso tudo é dado por 1 sobre SL mais R. Bom, toda vez que vocês encontrarem uma equação, uma função de transferência qualquer dentro de um circuito, seja ela qual for, ela pode ser representada já por diagrama de blocos. Então aqui nós temos a saída dessa função de transferência, é a corrente I. Aqui estamos evidenciando então a corrente I. A entrada dessa função da transferência, aqui nós temos VI menos VC. Então nesse ponto aqui nós temos VI menos VC. E a construção de VI menos VC, ela vem a partir de um ponto de soma, onde a entrada de uma das entradas é mais VI e outra entrada é menos VC. Então encontramos a primeira representação por diagrama de blocos desse circuitinho. E aí então partem-se para as demais análises. Por exemplo, as tensões nos diferentes elementos, tá? Começando pela tensão no resistor. Tensão no resistor é a resistência vezes a corrente. Se eu isolar a tensão no resistor como saída, que é uma variável desejada, tá? E a variável de entrada a corrente, eu tenho que o resistor é um bloco apenas com ganho R. E aqui está a representação em função de transferência, tá? Ou diagrama de blocos da tensão no resistor com entrada em corrente. A tensão no indutor, mais uma vez, então vai ser dada pela impedância do indutor, já no domínio da frequência, vezes a corrente, tá? E aí nós temos que a tensão como saída e a corrente como entrada, aqui nós agrupamos ela em função de transferência, é dada por SL. O bloco relativo à função de transferência é SL. E para o capacitor, a tensão no capacitor é dada pela impedância vezes a corrente que passa por ele. Então, tensão no capacitor é dada pela impedância vezes a corrente que passa por ele. Mais uma vez, a tensão no capacitor como saída, corrente como entrada, o bloco é 1 sobre SC. Então, nós temos todos os blocos que relacionam as variáveis do circuito. Podemos, então, definir como saída para esse diagrama o VC, aqui como está. A variável de intermediária é a corrente, então juntando esses dois blocos, ligo então os pontos relativos às correntes, tá? Então eu tenho que a entrada VI, VC e a saída é VC. Bom, mas VC é a variável de retroação aqui, então eu basta ligar o bloco de retroação, ou melhor, o caminho, o laço de retroação, e eu tenho a representação desse diagrama de blocos cuja entrada é a tensão de VI e cuja saída é a tensão VC. E uma variável intermediária que eu tenho no meio aqui é a corrente I. Essa corrente I eu posso medi-la, tá? Em simulação, eu posso medi-la a qualquer momento, então eu tenho ela disponível também. Tá? Então falta obter agora as demais variáveis. Eu tenho a corrente VC, então eu já tenho a corrente I, a variável VC, falta VR e VL. VR e VL basta eu executar ou agrupar, né, esses dois blocos aqui, junto ao meu diagrama. Os dois têm como entrada correntes e saídas as suas respectivas variáveis. Então o que eu faço? No mesmo diagrama aqui, eu puxo um I para cima como entrada, e esse I vai ser a entrada dos demais blocos. Então vai ser o I passando por R, eu tenho VR, e o I passando por SL, eu tenho VL. E o I propriamente dito, ele pode ser disponibilizado dessa forma. Então esse é o diagrama de blocos que representa o circuito em questão, cuja entrada é a tensão VI, e cujas saídas são a corrente do circuito, a tensão do resistor, a tensão do indutor e a tensão do capacitor. Mais uma vez ressalto que existem outras formas de realizar esse arranjo aqui, talvez mais simples, tá?
Mas aqui nós vamos trabalhar um pouquinho agora os métodos de redução de blocos. Bom, como resultado, então, nós podemos dizer que o circuito RLC é um circuito com uma entrada e com 4 saídas, tá? Isso vai nos resultar em um circuito do tipo SIMO, ou seja, uma única entrada e múltiplas saídas. Single input, multiple output. Bom, uma função de transferência, ela tem que ser, a função de transferência propriamente dita, ela tem que ser propriamente CISO, tá? Isso é uma regra para a função de transferência. Agora o diagrama de blocos não. O diagrama de blocos ele pode ser SIMO, MISO, CISO também, ou MIMO, tá? Ele pode ser de todas as possíveis formas que a gente estudou. Porque o diagrama de blocos ele é um arranjo de diversas funções de transferência, sendo que cada uma das funções de transferência tem uma entrada apenas e uma saída apenas. Bom, pessoal, o que nós podemos fazer agora como exercício, tá? A partir deste diagrama de blocos aqui, ó, eu posso simular ele no Simulink dessa maneira gráfica como aqui está, de uma forma bastante simples, onde eu posso plotar todas as variáveis gráficas dadas as condições de entrada. Tá? Eu posso também discretizar esse modelo aqui, como eu ensinarei mais adiante para vocês, para rodar no Octave, para rodar em qualquer outro software, tá? Mas eu também posso utilizar ele, tá? Para manipulá-lo de forma a obter as diferentes funções de transferência. Eu posso obter a função de transferência I por VI a partir de manipulação de blocos. Eu posso obter a função de transferência VR por VI a partir de manipulação de blocos, assim como VL por VI e VC por VI. Então, como exercício agora que nós obtivemos esse diagrama, vamos obter as diferentes funções de transferência. Por exemplo, no primeiro caso aqui, ó, eu vou obter a função de transferência a partir desse diagrama de blocos, sendo VC a variável de saída e VI a variável de entrada. Então eu olho no meu diagrama de blocos, localizo as variáveis de interesse, VC a variável de saída e VI a variável de entrada. Se as saídas dos outros blocos não influenciarem, não retroagirem nessa de forma que seja influente na variável de saída VC, eu posso eliminá-las. Por exemplo, esse laço de I, esse laço de V, esse ramo da corrente I, esse ramo de VR, esse ramo de VL, eles não influenciam diretamente na variável VC. Então eu posso simplesmente eliminá-los da minha análise e ficar somente com os ramos, tá? Que realmente importam nesse laço aí, nesse percurso do sinal, tá? Então o que acontece aqui? Nós temos reescrevendo então esse diagrama de blocos aqui com esses laços eliminados, nós temos apenas uma função transferência. Sempre que eu tiver uma retroação, eu vou eliminar o laço da mesma forma, tá? E aí eu sempre vou tratar esse caminho direto, tudo que tiver no caminho direto aqui, ó, como o G, e o que tiver no caminho de retroação como H, tá? Para aplicar a fórmula da retroação diretamente. Então eu posso dizer que VC sobre VI pode ser dado pela regra de retroação. VC sobre VI na regra de retroação é dado por G sobre 1, inverte o sinal, como é negativo aqui, ó, o meu sinal passa a ser positivo, 1 mais GH. E substituo quem é G e quem é H. Nesse caso, G é 1 sobre SLR vezes SC, porque estão combinados aqui os dois blocos em sequência, eu posso fazer o produto deles. G é 1 sobre SL mais R vezes tudo isso vezes SC sobre 1 mais GH. Então o que você faz? Tira o mínimo aqui no denominador, tá? Esse 1 aqui tira o mínimo com esse termo SL mais R vezes SC. Fazendo isso, eu consigo eliminar os denominadores da função transferência que aparece no numerador e denominador. E como resultado aqui, passo intermediário eu deixo para vocês, como resultado desse MMC aqui, das simplificações, eu tenho VC sobre VI, 1 sobre SLE mais R vezes SC mais 1.
Abrindo esse produto aí, eu tenho 1 sobre S ao quadrado LC mais SRC mais 1. Essa é a função transferência VC sobre VI. Bom, como alternativas, eu poderia encontrar a função transferência VL por VI, VR por VI e I por VI, tá? Então, o que eu faço? No exemplo 2, eu vou obter a função transferência VL por VI. Observem agora que eu posso eliminar os ramos, o primeiro e o segundo ramo, tá? Porque eles não influenciam diretamente. Ou seja, eu cortei esse ramo aqui, mas a minha variável I continua aqui, tá? Não tem problema, tá? Eu não posso eliminar minha variável VC ou cortar esse ramo, porque esse ramo ele é retroalimentado para formar a minha corrente I, que vai ser necessária para gerar a minha VL. Então eu não posso cortar o VC, só posso cortar o I e o VR. Esse ramo do I e o VR. Bom, como resultado, o meu diagrama fica como mostrado aqui embaixo, tá? Então eu eliminei os demais blocos, tá? O que eu fiz? Eu redesenhei o circuito de forma a deixar mais clara como fica a retroação, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, o VL agora passa a ser a minha variável de saída, aqui está ele, tá? O SL multiplica por I, então eu tenho SL multiplicando por I. Só que nesse ponto aqui, ó, eu tenho a minha retroação, que passando por SC gera o VC e vai ser realimentado lá na entrada novamente. Então eu redesenhei e coloquei esse bloco 1 sobre SC como bloco de retroação, como aqui ele está sendo propriamente dito. Bom, essa seta aqui eu posso retirar ela porque ela não vai ser utilizada, tá? Então eu basicamente tenho a retroação agora, ou seja, o I, a corrente I, eu tenho a retroação da corrente I gerando o VC que vai ser somado na entrada. Então, fazendo agora analisando esse diagrama de blocos reescrito, tá? Eu consigo enxergar claramente quem que é a minha retroação, tá? Então, redesenhando aqui, nós podemos ver que o G da minha retroação é dado por 1 sobre SL mais R, e o H da minha retroação é dado por 1 sobre SC. Tá? Então, combinando esses elementos pontilhados aqui, ó, que eu chamei de Z1, tá? Através da regra de retroação, eu tenho que Z1 é igual a G sobre 1, inverte o sinal é negativo, ele passa a ser positivo, 1 mais GH. Substituindo no Z1, então, quem é G? G é 1 sobre SL mais R, e o 1 sobre SLR mais R vezes o H, que é 1 sobre SC. Tá? Então, mais uma vez aqui eu vou fazer o mínimo múltiplo comum. Então, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum do denominador com esse termo em 1 aqui, que ele é unitário. Tá? Então, o termo comum a todos esses termos aqui, ó, é o SL mais R vezes SC. Então, esse vai ser o denominador do mínimo múltiplo comum. Tiro o mínimo múltiplo comum com o primeiro elemento, então fica SL mais R vezes SC, mais o numerador que é unitário. Tá? Agora, eu posso cortar esse SL mais R do MMC com o SL mais R do numerador, da fração do numerador. E esse SC passa multiplicando invertido, tá? Porque ele é a parte de baixo da fração do denominador. Então eu posso passar ele no numerador multiplicando invertido. Logo a minha função de transferência da impedância Z1 é SC sobre fazendo então o produto desse SC com esse SL mais R, fica S ao quadrado LC mais SC vezes R fica SRC mais 1. Esse é o Z1. Bom, como resultado final aqui, pessoal, a função transferência VL sobre VI é igual a Z1, tá? Que é o resultado dessa retroação aqui, vezes o SL, que é o ganho desse bloco aqui, tá? Que é a função transferência desse bloco. Então, Z1 vezes SL, basta multiplicar o numerador dessa função transferência de Z1 por SL. Então, em cima nós vamos ter
ou melhor, reorganizando os termos aqui, ó, VL sobre VI é Z1 vezes SL, multiplicando SL, então fica S ao quadrado, porque é S do SL vezes SC, LC, S ao quadrado LC, sobre o denominador que é o mesmo de Z1. S ao quadrado LC, mais SRC mais 1. Temos aqui a função de transferência da tensão no indutor como saída em relação à tensão de entrada para o circuito obtido para o diagrama de blocos obtido do circuito. Próximo passo, isso que nós estamos fazendo caso fosse necessário obter essas funções de transferências individuais, tá, pessoal, a partir desse diagrama. Próximo passo é obter a função transferência VR com relação à tensão de entrada VI para esse mesmo diagrama. Mais uma vez aqui, ó, estou eliminando os ramos que produzem variáveis que não são necessárias para a construção do VR. No caso, o VL não é necessário para a construção do VR. O I eu removi porque o I já está aqui, ó. Então o I continua nessa seta, mas eu removi esse laço, esse ramo superior, porque ele não faz diferença. Então, mais uma vez aqui, pessoal, eu fico como uma saída VR. A partir de I, eu vou gerar a minha saída VR. Passando por R, eu tenho minha saída VR. Então, a minha saída eu coloco em evidência agora, tá? O VR está em evidência. Antes do VR, eu tenho o I. Aqui está o I entrando no bloco R, que vai produzir o VR. E desse ponto aqui, eu tenho a retroação passando por SC, gerando o VC que vai ser realimentado. Então, mais uma vez aqui, ó, fica o mesmo caso do circuito anterior, tá? Agora apenas nós trocamos de variável, nós pegamos, ao invés de pegar essa variável, nós pegamos